Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Eiri Santos. E o objetivo desse vídeo é nós mostrarmos como que foi implementado a transmissão online na nossa igreja. O intuito desse vídeo não é fazer um curso completo de transmissão ou mesmo do OBS Studio, mas é mostrar algumas coisas básicas para você ter um mínimo de qualidade aí na sua transmissão. Também eu queria deixar claro que a forma como nós fizemos essa configuração não quer dizer que é a melhor forma. Existem várias formas de você configurar toda a plataforma para fazer uma transmissão ao vivo. Bom? Bom, essa é a cara do OBS. Normalmente quando você instala a primeira vez, ele vem desse jeito, ele tem uma tela só aparecendo, mas eu recomendo fortemente que vocês venham aqui embaixo e cliquem no modo estúdio, porque aqui basicamente nós temos o programa, o que está sendo transmitido neste momento, ou seja, o que as pessoas que estão assistindo lá pelo YouTube, Facebook ou qualquer outra plataforma estão vendo aqui. E aqui você tem uma prévia da imagem antes dela passar para o ao vivo, ou seja, você consegue olhar, por exemplo, uma outra câmera, ver a imagem e depois fazer a transição para o ao vivo, se você desejar. Aqui do lado esquerdo nós temos as cenas e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês exatamente o que são essas cenas e como configurar elas. Todos os elementos de uma determinada cena são colocados aqui e aí nós vamos passar por alguns elementos, alguns recursos que você pode colocar no meio da sua transmissão. Aqui é o seu mixer de áudio, depois nós vamos falar sobre ele também, e dependendo da quantidade de dispositivos de áudio que você tem, você vai ter um LED aí para cada um deles. Tá? Aqui do lado direito você tem algumas opções para você poder utilizar o OBS. Você pode iniciar uma transmissão, ou seja, você começa a fazer a sua live, e depois nós vamos fazer aqui ao vivo para você entender. Você pode gravar a sua transmissão. Tá? E aí uma dica legal que eu dou é você fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Você pode transmitir e gravar o que você está transmitindo ao mesmo tempo. O que é bastante interessante porque pense numa seguinte situação. Você está transmitindo lá na sua igreja ou em qualquer outro evento e de repente você tem um problema de conectividade, lá a internet cai. Você consegue continuar gravando o evento e depois, posteriormente, fazendo o upload do vídeo completo lá no YouTube ou no Facebook, qualquer outra plataforma que você possa desejar, tá bom? Ele tem aqui a câmera virtual, depois nós vamos falar sobre isso. Tem algumas configurações que também eu vou entrar lá e mostrar para vocês quando formos falar mais sobre configurações. E encerrar o OBS, que é para você de fato fechar o OBS. Tá? Só um alerta, eu estou usando o OBS para Mac, mas o OBS para Windows ele é idêntico. Então tudo que a gente mostrar aqui para vocês, com raríssimas exceções, se aplica tanto para o OBS Studio para Mac quanto o OBS Studio para Windows ou mesmo o OBS Studio para Linux. Ok? Uma outra informação importante. Aqui embaixo ele tem o tempo que você está transmitindo, então quando você clica em iniciar transmissão, ele começa o tempo aqui. O tempo que você está gravando, né, aqui no iniciar gravação. E duas informações importantes aqui. Quanto que está usando de CPU do seu computador, né? E é aconselhável que o OBS use abaixo de 70%, 60% da capacidade do seu computador. Ou seja, se você estiver usando o OBS e você perceber que aqui está acima de 70%, provavelmente o seu computador não tem, está sobrecarregado, tá? Também aqui é a configuração de FPS, que ele está padrão. Só para todo mundo saber o que é FPS, é frame per second.
quadros por segundo. Tá? Só para ter uma ideia, e eu não quero me alongar muito nesse conceito, 30 FPS é uma qualidade boa, é quantos quadros passam por segundo. Tá? Acima disso, não tem necessidade. Se você for transmitir um evento que ele é mais parado, o que eu quero dizer mais parado? Por exemplo, uma palestra, um culto, algo que vai ter movimento, mas não com tanta intensidade. Porém, eu vou transmitir uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, pegar um outro extremo. Aí é aconselhável que você tenha, por exemplo, 60 FPS aqui no lugar de 30. É lógico que quanto maior for a configuração aqui do FPS, mais vai exigir do seu computador. Tá? Uma transmissão em Full HD, que é o 1080p, a 60 FPS, ou mesmo em 4K, vai exigir ter um computador com uma placa de vídeo gamer, que normalmente as pessoas falam, mas uma placa de vídeo que tem um coprocessador de renderização de vídeo. Né? O ideal para uma máquina, para esse tipo de trabalho, é uma máquina que o mercado chama de máquina gamer, que é uma máquina que tem uma boa quantidade de memória RAM, e aí eu estou falando de 8, mas principalmente de 16 para cima, e tem uma placa de vídeo preparada para jogos, porque conceitualmente a transmissão de streaming ele usa os mesmos recursos que os jogos usam, porque os dois acabam renderizando o vídeo da mesma forma, ok? Bom, vamos lá, Erivelto. Temos aqui o OBS, já mostrei a carinha para vocês, caso vocês não tenham visto. E aí nós temos aqui o conceito de cenas. O que são cenas? Cenas são cenários que você vai montar para a sua transmissão, tá? É possível você criar quantas cenas você quiser, e aí você pode dar um nome. Então, por exemplo, eu vou pegar o conceito da transmissão do culto, mas pode ser para qualquer coisa, tá? Então aqui, antes do culto, ok? Então aqui tem eu vou apagar esse aqui para ficar tudo bonitinho. Tem uma cena chama antes do culto. O que eu quero que tenha nesse antes do culto? Nessa parte fontes aqui, você tem uma série de recursos que você pode colocar na sua cena. Nós não vamos passar uma por uma, porque o tempo vai ficar muito extenso esse vídeo, e eu quero pegar só aqueles que são mais comuns, que as pessoas normalmente utilizam. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar antes do culto uma imagem, e aí eu dou um nome para essa imagem, sei lá, túmulo. Dei um OK, ele vai me perguntar aonde está esse arquivo. Então aqui eu dou um explorar e vou pegar lá no meu desktop. Deixa eu ver aqui uma imagem legal. Essa imagem. Dou um OK. Ele já aparece aqui na minha prévia. Tá? E aqui eu consigo redimensionar ele do jeito que eu achar melhor, né? Para ficar bonito. Imagem bem bacana aí do túmulo de Jesus e da cruz. Eu gosto muito dessa imagem, tá? Mas aí, Erivelto, eu queria também, além de aparecer essa imagem, eu queria que aparecesse aqui, aguarde, culto vai começar em instantes, ou qualquer coisa do gênero. Você vai aqui também e você coloca um texto, né? E aí você pode dar um nome para esse texto, por exemplo, aguarde. Eu dou um OK. Aqui eu escolho a fonte, o tamanho da fonte, enfim, como qualquer outra ferramenta que utiliza recurso de fonte, tá? Editor de texto e tudo mais. E aí você coloca um texto. Culto em instantes, por exemplo. Certo? Beleza? Você escolhe a cor que você quer do texto. Vou deixar branquinho, que tá bacana. E aí você vai montando na sua transmissão, né? Do tamanho que você achar melhor, né?
Não se preocupe muito com a aparência agora no exemplo que eu estou dando, mas é só para vocês entenderem o conceito, tá? Vocês vão reparar que aqui, ó, eu tenho o elemento texto, que é esse aqui de aguarde, e o elemento túmulo, que é a imagem desse túmulo aqui de Jesus, tá? É importante você tomar cuidado na ordem que você deixa aqui. Por exemplo, vocês observam que o aguarde está em cima do túmulo. Então ele está por cima. Se eu colocar o túmulo por cima do aguarde, o aguarde vai ficar escondido, porque ele está atrás da imagem do túmulo. Né? Então é importante que o aguarde, nesse caso aqui, ele fique por cima dos outros. Ó, já ficou mais bacana. Ah, Erivelton, mas eu queria também colocar um vídeo. Um vídeo da igreja, um vídeo de abertura, qualquer coisa assim, tá? Aí eu posso pegar uma fonte de mídia. Então vamos colocar aqui relógio. Beleza, vou pegar o arquivo que eu quero que ele apareça. Tá aqui o meu arquivo. Escolhi então o meu arquivo. Aqui tem algumas opções, você pode colocar ele em loop, né? Aí toda vez que ele acaba, ele volta no início e continua novamente, né? A velocidade, de repente eu quero que ele seja mais rápido do que o normal, ou mais lento também, tá? Isso talvez seja legal se você fizer para um vídeo de apresentação da igreja, né, as pessoas virem o que está acontecendo e tudo mais, ou os avisos, por exemplo, ou qualquer coisa assim, tá bom? Aí clico OK, ele não vai aparecer aqui, porém a hora que eu colocar para transmissão, ele começa a aparecer o vídeo. Né? Observa aqui que ele tem o som do vídeo, que você pode também desligar, então de repente eu quero só a imagem, né? Erivelton, mas eu queria, além desse vídeo, eu queria colocar uma outra imagem. Você vai colocando. Então, eu posso ir aqui, colocar mais imagem, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, só para exemplificar para vocês. Por exemplo, eu queria colocar essa imagem aqui também. Ela está bem grande, mas eu posso diminuir ela. Tá? Então você vai compondo a tua cena do jeito que você quer que ela apareça. Aqui já está o vídeo. E aí, ó, enfim, você vai montando do jeito que você achar melhor. Mas aí nós temos agora a nossa imagem de abertura antes do culto começar. Tá? Lógico, não está muito bonito, mas é só para você entender como que o OBS funciona. Erivelton, mas eu queria também colocar uma imagem de encerramento. Né? E aí como é que eu faço? Eu coloco uma segunda cena, então vou colocar aqui, sei lá, fim do culto. E observem que aqui ele tem agora duas cenas. A primeira cena que nós criamos e a cena de final de culto. Erivelton, o que pode ter nessa cena de final de culto? Bom, você pode colocar o que você quiser, mas vamos colocar aqui uma imagem. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Pegar o logo da igreja. Legal. Então, vamos colocar ele aqui no centro, por exemplo. E eu queria também colocar o nome da igreja. O nome aqui, você pode pôr o nome que você quiser. Por exemplo, nome da igreja. E é importante você colocar o nome aqui, porque depois dá para você reaproveitar. Então, Igreja Batista Nova Campinas. Tá? Posso quebrar isso aqui em dois, né, para ficar uma coisa... não está muito bonito, mas vocês entenderam o conceito. Então eu posso colocar aqui Igreja Batista Nova Campinas. Ou, eu quero deixar isso mais bonito. Então vamos colocar aqui um outro texto. Ou vou colocar um fundo e tudo mais, tá? Vamos colocar aquela imagem de fundo. Mas aquela imagem de fundo eu já tinha usado na outra cena, então eu posso reaproveitar.
Quando você coloca imagem, está vendo aqui, ó, reutilizar existente. Você pode pegar a imagem de túmulo e colocar ela aqui. Só que ela está cobrindo o texto. Então a gente faz... Por que ela está cobrindo o texto? Porque ela está na ordem aqui diferente. Então aqui agora eu tenho uma cena de antes do culto e uma cena de final de culto. Tá? O ideal é que quando você fizer algo assim, que você faça uma imagem fora do OBS, num Photoshop ou qualquer programa assim de edição de imagem, e é só adicione a imagem aqui, tá? E aí, vamos supor que nós começamos o nosso culto. Então aqui é o nosso programa que está transmitindo. Então as pessoas estão vendo aqui. E eu consigo consultar o outro aqui. E aí, se eu clicar na transição, vai transicionar para a segunda cena. Então as pessoas estavam vendo essa, que não está vendo mais, e agora estão vendo essa. Se eu colocar mais uma, vamos colocar só mais uma para vocês entenderem o conceito. Sei lá, intervalo. Vamos supor que culto tinha um intervalo, né? E eu quero colocar aqui uma nova imagem. Vamos ver se eu tenho uma nova imagem aqui. Vamos pegar aqui. Vamos colocar essa imagem aqui. Bem bonita. Certo? Aí eu posso montar essa cena aqui do jeito que eu quiser, com escritos, né? Aqui eu estou diminuindo o tamanho dela para ela ficar mais amigável. Então vamos colocar assim. Eu posso colocar, por exemplo, um texto, né? Intervalo. Aqui, opa, intervalo 2. Intervalo, ele está branco, nós vamos colocar ele aqui preto, para ficar bem bonito. Certo? Aqui você pode botar em degradê, você está vendo que ele já está até em degradê aqui. Mas eu vou colocar ele todo preto. E colocar, por exemplo, aqui assim, ó, para ficar mais bonito. Né? Então eu tenho o início do culto, está aqui transmitindo. É lógico que você pode... É lógico que você deveria criar essas cenas antes de você começar a sua transmissão, né? Você pode, por exemplo, criar uma cena que tem só alguns caracteres embaixo, por exemplo, os contatos da igreja, enquanto o pastor estiver pregando, ou qualquer coisa assim, tá? E aí você consegue mudar as cenas, né? Então eu tenho aqui o que as pessoas estão vendo, como eu já te falei, e aí eu quero falar que agora é o intervalo. Então, quando eu clico aqui na transição, as pessoas vão começar a ver esta imagem, a imagem do intervalo. Mas aí eu queria voltar e ir para o fim do culto. Então, observem que eu consigo, né, mudar aqui e depois fazer a transição a hora que eu achar o momento correto. Você pode, por exemplo, e daqui um pouquinho nós vamos aprender a configurar a câmera, você pode, por exemplo, colocar informações aqui embaixo, por exemplo, do nome da pessoa que está falando, contatos da igreja. Por exemplo, você pode colocar aqui, já que eu falei de contato, um código de barra, né, o nome aqui, você põe o nome que for mais amigável para você, acho que é esse aqui. Você pode colocar, por exemplo, um código de barra, né, aqui eu vou diminuir o tamanho para ele ficar mais menorzinho e colocar aqui na minha cena, né? Aqui, por exemplo. E aí, as pessoas quando forem colocar o celular, isso aqui leva para a página website da igreja. Então, a hora que aparece aqui, aparece dessa forma para eles, tá? Fica bacana, né? Então você pode usar a tua criatividade para colocar o que você achar melhor, tá? Peguei algumas imagens aleatórias aqui só para você entender o conceito, tá? Beleza? Temos aqui então 3 cenas de várias coisas. Mas Erivelto, eu queria fazer a transmissão, né? Cadê a câmera? Né? Antes de mostrar como que eu configuro a câmera, pense que você tiver
duas câmeras, por exemplo, você pode adicioná-las numa mesma cena. Ou, se eu quero ficar mudando de uma cena para outra, eu crio de uma câmera para outra, eu coloco uma câmera em cada cena. Mas vamos lá. Vamos supor que agora eu quero colocar a câmera principal. Então criei uma cena chamada câmera principal. Ela agora está vazia, não tem nada aqui. Tá? E aí, nós temos duas formas de fazer. Você pode usar câmera profissional, e aí você vai ter que colocar via cabo. O OBS ele aceita câmera via USB também. Só que o USB você tem que tomar cuidado com a versão do USB que tem na sua máquina, no seu computador, e também na câmera. Se, por exemplo, for o USB 1.0, que é a mais antiga, o cabo não pode ter mais que 3 metros, isso. Se for o USB 2.0, se eu não me engano, é 5 metros. Então precisa tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? Porém, você consegue também colocar as câmeras via Wi-Fi. E aí, para ser Wi-Fi, você teria que ter uma câmera que suporta isso. Vamos supor, você tem o celular que você pode colocar como a câmera do seu OBS Studio. Ou vários celulares colocados em posições diferentes para que você tenha uma transmissão mais segura. Bom, Erivelto, como é que eu faço então a configuração do celular? E aí eu vou ter que separar em dois tipos de celulares. Se for um celular Android, e eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui a configuração, porque não dá para capturar a imagem, você tem que instalar um aplicativo, e aqui eu peguei um print da tela do celular. Lá na Play Store você baixa um aplicativo chamado IP Webcam, tem um outro que chama IPCam, que também você pode baixar, qualquer um dos dois funciona, tá? E aí você vai ter que dar as permissões para que ele possa acessar a sua câmera, né? E possa também gravar fotos, gravar vídeo, porque isso é importante que ele comece, tá? E aí tem uma opção que é você inicializar o serviço, começar a transmissão, chama Start Server, tá? É só isso para você fazer. É lógico que você tem que tomar uns certos cuidados nessa configuração. Se você for usar Wi-Fi, é recomendado que você use o 5G do Wi-Fi. Eu não estou falando dos celulares 5G, eu estou falando de Wi-Fi, frequência do Wi-Fi 5G. Tá? A maioria dos roteadores Wi-Fi já tem o 2,5 e tem o 5G. Então você precisa escolher o 5G, tá? Porque o 5G ele tem uma banda maior para transmissão de vídeos. No 2,5 ele não é muito, a qualidade não vai ficar muito boa e você vai congelar a imagem muitas vezes, tá? Então tenha certeza que os seus celulares, se você for usar o Wi-Fi, esteja usando o 5G, tá? Mas aí, Erivelto, e se for um iPhone? Se for um iPhone, a regra do 5G vale a mesma coisa, porém no iPhone você tem que comprar um aplicativo que chama OBS Câmera. O OBS Câmera, ele é muito amigável para configurar, tá? Tem aqui as telinhas de como ele configura, tá? E ele é muito tranquilo de usar, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Um outro ponto que é interessante você ter em mente é a resolução que você vai colocar na sua câmera, tanto pro Android quanto pro iPhone, né? E aqui no vídeo preferências você coloca qual é a resolução, se vai ser em HD, que é o 720p, se vai ser em Full HD, que é o 1080p, se vai ser em Ultra HD, que é o 4K, né? É lógico que quanto maior for a qualidade do vídeo, mais vai exigir do seu celular e
do seu Wi-Fi, e aí você tem que ter, para um 4K, por exemplo, você tem que ter uma resolução, um Wi-Fi muito bom, um roteador Wi-Fi muito bom, e também uma máquina que vai rodar o OBS também muito boa, sem falar na qualidade que você vai transmitir, né? Qualidade eu falo de internet, tá? É importante você ter em mente também qual é a resolução que você vai trabalhar. Particularmente, eu acho que numa transmissão ao vivo você não precise mais do que 1080p, que é o Full HD. Não tem necessidade, pelo menos por enquanto, de você fazer transmissão em 4K. Tá? Então 1080p ele está de bom tamanho, é uma qualidade Full HD. A maioria das pessoas assistem, tem TVs ainda Full HD, poucos têm TV 4K. E você considere também que muitas pessoas vão assistir no celular. Então de 4K para 1080p numa tela pequena do celular ou mesmo do tablet, não vai fazer muita diferença, ok? Bom, mas e aí, Erivelto? Já configurei o Android e eu quero... como é que eu configuro isso no OBS? Quando você começar colocar ele para funcionar, para transmitir, ele vai te dar um número IP, ele vai te dar alguns endereços da câmera. E aí, você tem que chegar aqui e adicionar um navegador. Este navegador, você vai então dar um nome, vamos colocar câmera Android, tá? Vou colocar aqui, e aqui você coloca o endereço que você quer que tenha essa transmissão, né? E aí o endereço vai ser o endereço que aparecer lá no seu aplicativo, né? 138.168.0.15.8080/vídeo, tá? É só você copiar o que está escrito lá no aplicativo, tá? Você não precisa nem entender direito o que é isso aqui, é só você colocar. Aí tem largura e altura, enfim. E aí você tem, clicando OK, vai aparecer a imagem aqui, tá? Essa é a forma de você fazer. Aqui no meu não vai aparecer nada, né? Mas ele está aqui, aí você consegue redimensionar, né, para o que você quer, né, o tamanho que você quer e tudo mais, tá? Mas aí, Erivelto, e o iPhone? O iPhone, você tem que usar aquele aplicativo que eu comentei, né, o OBS Câmera, e você também precisa baixar um plugin para o OBS. Eu vou colocar na descrição o link, dois links para você baixar. Você tem que baixar e instalar esses dois programas, que ele vai acrescentar um item aqui chamado NDI Source, né, ou Source, tá bom? E aí, ele é mais amigável até do que o do Android. Então eu posso colocar aqui câmera iPhone. E aqui eu já vou colocar o meu iPhone para funcionar. Coloquei o serviço aqui para inicializar. E aí automaticamente aqui no Source Name vai aparecer o nome do seu celular. E aí colocando aqui, ele já vai automaticamente aparecer a imagem. Ó, a imagem do meu computador. Né? E aí você redimensiona do jeito que você achar melhor. Observa que aqui, ó, eu ainda estou na prévia, tá? Erivelto, mas eu queria colocar também o nome da pessoa. Você pode adicionar outros elementos aqui, né? Você pode colocar um texto, e aí aqui eu vou colocar o nome da igreja, por exemplo, né? Vai ficar meio bagunçado, mas eu posso colocar assim, ó, embaixo, né? Então fica assim. Você pode ir montando. Eu queria colocar uma borda para ficar mais bonita a imagem, né? Eu queria colocar outra câmera do lado. Você pode, por exemplo, pegar a câmera. A gente tinha configurado a câmera do iPhone e a câmera do Android, né, que não está aparecendo aqui, mas eu posso fazer um negócio assim, ó, colocar ela aqui no cantinho. Por exemplo, aqui está aparecendo o texto que o pastor está falando, e aqui aparece o pastor falando,
Por exemplo, é uma opção. Ah, eu queria além disso colocar também mais um texto aqui do lado, que eu queria pôr o nome do pastor. Mesma coisa, né? Tudo aquilo que a gente falou, botar nome aqui que eu tô com um só, né? E aí eu coloco aqui no cantinho. Então fica aqui a câmera do Android, a imagem principal e o nome aqui do lado, né? Pode até ficar menor no cantinho. Ah, eu queria pôr a data, o nome da igreja, enfim, vai da criatividade de vocês. Você pode fazer até uma arte, né? Fazer uma imagem com o nome da igreja bonitinho, com o logo, com tudo, e aí e colocando na tua cena. Então eu tenho aqui, ó, o intervalo, fim do culto. Então vamos lá, vou começar a transmissão do culto. Estou aqui, o culto vai começar em instantes e tudo mais. E aí, né, o pastor está lá na frente, eu vou começar. Escolha aqui a cena que tem a minha câmera e faça a transmissão. Ah, Erivelton, mas eu queria que tivesse uma imagem que tivesse a câmera e o nome embaixo e uma outra que tivesse só a câmera. É muito simples, você cria aqui uma outra cena, sei lá, câmera 2, e escolho de novo a câmera que eu estou fazendo. E aí eu vou escolher uma já existente para não precisar criar de novo. Então eu tenho aqui a câmera, uma cena que está mostrando câmera e o nome aqui do lado, e aí eu posso mudar para uma que não tem nome nenhum. Tá? Então eu posso ter uma cena, por exemplo, em que a câmera está mais perto e uma câmera que está mais longe. Então, por exemplo, eu posso pegar essa câmera 2 aqui e colocar assim, ó, por exemplo. Vou colocar bem maior. Bem maior mesmo. Então eu tenho aqui essa imagem que aparece uma parte do meu computador que está aqui no canto. Né? Eu estou no escurinho aqui mesmo. E tem uma outra imagem que está mais perto. Ó. Tá? Então eu posso ficar trocando do jeito que eu achar melhor. Né? E aí você pode ir montando as suas cenas para ter várias coisas, inclusive com câmeras diferentes. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Vou baixar aqui a câmera, porque tá cansando minha mão aqui. Tá bom? Beleza, configuramos a câmera. Ah, Erivelto, eu queria também colocar mais uma cena que tivesse a câmera, né? Vamos colocar a câmera deitada aqui para ela ficar mais bonita. E aí coloquei a câmera aqui, né? Coloquei ela aqui do lado, para vocês terem alguma imagem só, para eu não ficar com as duas mãos livres aqui para poder mostrar para vocês. Mas, Erivelto, eu gostaria de pôr a legenda do culto, né? Colocar a letra das músicas que estão sendo cantadas, na mesma sincronia que vai passando lá no telão da igreja, para as pessoas que estão assistindo ao vivo poderem cantar junto, né? Participar do culto. Tá? Existem várias formas de você fazer isso. A forma que nós encontramos, que foi a forma mais interessante, foi utilizar um programa chamado Olyrics. O Olyrics é um programa gratuito que você pode baixar na internet. Aí eu vou colocar o link lá também para você baixar. E ele permite com que você faça a projeção das músicas lá no telão também. Tá? Eu não vou explicar muito como o Olyrics funciona, porque isso aí é um vídeo à parte, a gente pode até fazer no futuro, mas eu queria mostrar como que a gente captura a música que está sendo mostrada pelo Olyrics lá no OBS. Então assim, para quem não conhece o OBS, se eu colocar aqui, ele começa a projetar a minha música. Minha captura aqui está pegando só um pedaço da letra, mas lá no OBS vai ficar bonitinho. Bom, aqui em ferramentas, eu entro em plugin Olyrics, ele vai abrir uma nova tela, que é essa tela aqui,
E aí você pode colocar qual é o endereço que você quer disponibilizar e a porta de conexão. Se você não entende nada disso que eu estou falando, não se preocupe, você pode deixar do jeito que está aqui. E aí você coloca iniciar servidor, tá? Alguns comentários importantes. Apesar de eu estar usando a mesma máquina aqui para rodar o Olyrics e o OBS, eu recomendo fortemente que vocês utilizem máquinas separadas. A Erivelto pode? Pode. As duas máquinas terão que estar na mesma rede local, via Wi-Fi ou via cabo, mas você pode fazer isso, tá? É importante que, se você for usar essa conexão, você clicar aqui no iniciar automaticamente no Lyrics, e aí você coloca iniciar servidor. E daí você tem várias formas que você pode usar lá no seu OBS, tá? Eu escolho uma delas, aí tem resoluções diferentes, ó, se vai ser widescreen, se vai ser standard, né? Vou pegar aqui o copiar, que ele vai copiar para mim toda essa linha aqui que eu vou usar lá no OBS. Voltando lá no OBS, né, voltei no meu OBS, e nós estamos mexendo nessa aqui, né? Aqui o pessoal ainda não começou o culto, mas só reforçando, faça isso tudo antes de você começar a sua transmissão. Eu vou colocar então um navegador, que vai ser letras, músicas, por exemplo, tá? E aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui o endereço que eu copiei lá, né? O endereço que eu copiei lá. Então cliquei OK, ele vai estar aqui. Ainda não está aparecendo nada porque eu não comecei. Eu posso mexer no tamanho dele. Então vamos botar aqui 2000 por 300, mais ou menos aqui, que eu quero que ele fique aqui embaixo. Acho que 2000 foi muito. Vamos colocar menos. 1000. 1500, tá difícil. 1500, tá vendo? Tá aqui, belezinha. E aí, eu posso mudar para cá. Ah, Erivelton, mas não tá aparecendo nada. Mas se eu for lá no Olyrics, eu vou começar a minha transmissão. Então começou aqui a transmissão. Isso aqui é o que está lá no telão. Se você ver lá no OBS, ele aparece, ó, a letra. Tá vendo? E se eu for, conforme eu for mudando a letra aqui, ele também vai mudando aqui no OBS, ó. Tá? Ah, Erivelton, mas está estranho essa letra, ela está meio amassada. Você pode voltar aqui lá no seu servidor e pegar, por exemplo, esse aqui. Então volto lá no OBS e mudo o link aqui, que é o widescreen. Beleza? Vamos ver como é que fica. Comecei a transmissão da música. Ó, ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito. E aí, conforme a pessoa for passando lá a transmissão, né, vai mudando a letra lá no Lyrics, que vai mudar no telão, vai mudando aqui também. Aí você pode, né? Tá aqui, vamos começar as músicas. E aí você põe lá na cena que tem já o Lyrics, né? Que já tem a letra, e faz a transição, tá? Ah, Erivelton, mas tá preto isso aqui, não tem como colocar transparente? Tem, aí você configura lá no Lyrics para ele não colocar essa parte preta, né? Para não ficar preto, fica só a letra. Tem todas as configurações que você pode fazer lá no Lyrics. O OBS aqui, ele simplesmente pega do jeito que o Lyrics disponibiliza e coloca aqui na sua imagem, tá bom? Mas até agora a gente não transmitiu nada, né? A gente simplesmente brincou com as cenas aí, tá? Vamos agora começar a nossa transmissão. Como é que eu faço então, Erivelton, para transmitir? Bom, eu vou lá em configurações, e aí eu queria passar algumas configurações com vocês aqui, mas eu não vou passar todas, porque é muita coisa, e eu queria só colocar algumas informações para vocês, tá? Uma delas é que eu posso dizer qual é a resolução
que eu quero para o meu vídeo de saída. Aqui tem várias, né? Aqui a gente vai deixar o padrão, que é 1080p. Eu consigo também escolher qual é o meu dispositivo que vai transmitir. Então, por exemplo, na igreja nós temos um equipamento da Lexicon, que captura direto da nossa mesa de som, e ele é conectado via USB no computador. Então ele vai aparecer aqui também. Eu vou deixar o meu microfone mesmo como o principal, tá? De vídeo tem as resoluções, eu vou deixar tudo 1080p aqui. O FPS que eu comentei com vocês, tá? Eu posso colocar outros, tá? Uma coisa que é importante vocês notarem, que aqui embaixo ele está 30 fps, mas se ele perceber que o computador está ficando sobrecarregado, ou se a internet está muito lenta, ele vai diminuir a quantidade de FPS, ele vai aqui cair para 20, para 15, aí você vai perceber que a imagem vai ficar um pouco mais, uma resolução pior, né? A qualidade da imagem vai ser pior, tá? Mas aí tem as configurações de avançado aqui, mas eu não vou mexer. E na transmissão, eu escolho qual é o serviço que eu quero transmitir. Ele já tem alguns prontos aqui no Twitter, no YouTube, no Facebook, mas você pode até personalizar algum outro serviço caso você não queira usar nenhum desses, tá? Bom, Erivelto, mas aí como é que eu faço para transmitir no YouTube? Bom, vamos lá no YouTube. Tá aqui o YouTube, com o canal da igreja, da nossa igreja, tá? E aí eu vou então criar uma transmissão ao vivo, tá? Criei uma transmissão ao vivo, ele vai abrir o YouTube Studio, leva um pouquinho de tempinho aí para ele abrir. Beleza? E aí eu coloco o título da minha transmissão, informações e tudo mais, que essas aqui são as informações do nosso último culto, mas eu vou colocar aqui um teste, teste 1, colocar treinamento, OBS, não vou mudar as informações, mas são essas informações que você vai mostrar, que vão aparecer lá no vídeo do YouTube, tá? No Facebook é a mesma coisa, é muito parecido. Uma outra coisa que é importante colocar aqui, eu vou colocar a visibilidade, você deve deixar em público para você começar a transmitir. Eu vou colocar aqui como não listado, porque eu não quero que as pessoas vejam a nossa transmissão agora, né? Só para mostrar para vocês. Tem aqui, né, várias configurações do YouTube, que aqui é a Tumblr, que ele chama de miniatura aqui. Salvei, beleza. Ele fica aqui, ó, conecte o software de codificação para a transmissão ao vivo, que é o OBS, tá? E aí, como que eu faço para configurar lá no OBS? Ele tem aqui uma chave de transmissão, que é um código que ele transmite, que ele usa para transmitir. Você pode copiar aqui, ele vai copiar para a área de transferência, e aí eu volto lá no OBS e colo aqui. Ctrl C, Ctrl V, tá? Dei um OK, ele vai aparecer, ele já vai estar pronto para iniciar. Agora nós estamos com a transmissão pronta para iniciar. Eu ainda não inicializei a minha transmissão. Então eu vou colocar aqui, iniciar a transmissão. Ele vai começar a transmissão. Se você for lá no YouTube, você vai ver que ele vai começar a transmissão aqui, ó. Ele já está transmitindo, tá? Ela já está transmitindo. Então vamos colocar aqui essa tela, lembrando que aqui no programa é o que vai aparecer aqui. Uma outra informação importante, existe um delay, né? Vocês estão vendo que aqui eu já mudei, aqui ainda não mudou. Então existe um delay, uma demora aí, e vai depender do seu computador, da sua internet, mas pode ser até uns 20 segundos, tá? Então as pessoas que estão assistindo
a transmissão lá de casa, por exemplo, ele vai assistir atrasado, não é ao vivo, tá? Mas a transmissão já começou. Se eu abrir uma outra janela aqui, a gente vai conseguir ver a nossa transmissão. Então observem aqui que eu tenho uma transmissão que as pessoas estão assistindo. Então ele está aqui como não listado, porque a gente eu coloquei para ninguém ver agora neste momento. Você consegue, as pessoas conseguem interagir aqui, enfim, como qualquer outro ao vivo de live no YouTube, tá? Facebook é muito parecido também. Aqui você consegue acompanhar o chat. Eu vou ter que vou tirar o som aqui da transmissão para não me atrapalhar. Mas você consegue interagir com as pessoas aqui, e aqui já está com o login da igreja. Você vê quantas pessoas estão transmitindo, estão assistindo, né? Enfim, uma série de informações aí que você pode obter. E conforme você vai mudando aqui, você vai perceber que lá na transmissão vai mudar também, né? Como eu falei, tem um atraso aí nessa transmissão. A gente está já com uma outra imagem. Ele vai mudar aqui também, tá? Vai demorar um pouquinho aí. E aí, ele mudou, né? Então, tudo que aparecer aqui vai aparecer na sua transmissão. Se você colocar uma outra imagem, uma outra cena, ele também vai mudar aqui. Ele vai mudar aqui também, tá? Então aqui começou o teu culto. Você pode colocar até não no mesmo computador do OBS, que pode atrapalhar, mas pode colocar, por exemplo, no seu celular a parte para você acompanhar o que as pessoas estão, se o som tá bom, se a transmissão tá boa, o que as pessoas estão vendo. Ah lá, já mudou. Você pode, por exemplo, colocar um tablet, enfim, fica a teu critério aí para você monitorar o que está acontecendo. Bom, aí nós temos a nossa transmissão, tá? Uma última dica que eu quero dar para vocês é a respeito de configuração de áudio. É possível você fazer algumas configurações de áudio. Então, vocês estão vendo aqui que o som que está aparecendo aqui é o som do meu microfone. Se eu parar de falar, cai aqui, ó. Mas eu posso colocar, mas pode ser, por exemplo, uma entrada da sua mesa de som, né? Ou um microfone mesmo, qualquer coisa assim. Então você tem as opções de colocar alguns filtros para a sua transmissão, tá? E aí você vai precisar conhecer um pouco mais de áudio, né, para fazer essas configurações. E aí, mas se você quiser fazer algo mais refinado, algo mais avançado, e tem esse conhecimento, por que não utilizar? Então ele tem alguns filtros para alguns filtros para melhorar a qualidade do som. Aqui eu já coloquei dois para vocês darem uma olhada, né? Mas ele tem uma série de outros vídeos, de outros filtros que você pode utilizar também, ok? Acabou a nossa transmissão, chegou no final do culto, vamos colocar aqui a imagem, todo mundo falou tchau. Tá? Uma informação importante. Durante a transmissão, você pode estar monitorando a sua transmissão aqui embaixo, como eu já expliquei, e você vai perceber aqui que ele tem algumas informações adicionais. Ele está usando muito pouco do CPU do meu computador, 15% só, então a gente está tranquilo, né? Aqui tem o tempo
da transmissão. Eu posso iniciar agora a gravação. Ele vai começar então aqui também a colocar o tempo de gravação, né? Vou parar. Ele tem também aqui quanto que ele está usando de internet, né? Aqui é em kilobits, então nós estamos usando aqui um pouquinho mais de 2 mega, né? Quase 3 mega de upload, tá? E se ele está verdinho, é porque a conexão tá boa, tá? Às vezes pode ficar amarelo, e aí já é um ponto de atenção, no sentido de que a internet está oscilando, ou pode ficar vermelho quando a internet caiu mesmo, então você consegue também monitorar por aqui, tá? E aí, nós estamos lá, né, mexendo na nossa transmissão, e eu quero encerrar a transmissão. Então eu pego, vou interromper a transmissão, já interrompi, a gravação já tinha parado, e aqui no meu YouTube Studio, eu clico em encerrar a transmissão. Aí terminando, eu coloco encerrar a transmissão no botão e dispensar se eu preciso fazer alguma alteração. Bom, é isso. Acho que a gente deu uma visão geral de como o OBS funciona. Se você quiser se aprofundar no assunto, tem bastante vídeos, vários vídeos mais completos no YouTube que pode ajudar. Tem também documentação escrita, né, para você ler manual, coisas assim, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? A gente se vê. Um abraço.